paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 4 e versículo de número 10, que diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou ao que vê, ou ao cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei como a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Existem momentos, irmãos, que a gente se comporta como Moisés. Deus nos chama, Deus diz que tem uma obra na nossa vida, Deus diz que tem uma missão para nós, e a gente muitas vezes olha para o nosso eu, olha para a nossa vida, olha para aquilo que está diante dos nossos olhos, até mesmo para as nossas imperfeições e impossibilidades, e queremos expor ao Senhor que Deus escolheu errado. Porque era mais ou menos com essas palavras que Moisés estava querendo dizer para Deus: o Senhor escolheu errado. Quando ele diz para o Senhor: eu nunca fui eloquente nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo. Quando ele começa a expor ao Senhor o que tinha de impossibilidade na vida dele, ele estava dizendo: eu não sou capaz de cumprir aquilo que o Senhor designou. Eu não sou capaz de cumprir aquilo que o Senhor disse que eu iria cumprir. E Deus está dizendo para você a mesma coisa que ele disse para Moisés. Quem fez a boca do homem? Quem fez a boca do mudo? Ou surdo? Ou cego? Ou a que vê? Não sou eu o Senhor? Ou seja, quem foi que criou todas as coisas? Não fui eu? Diz o Senhor. Será que Deus é irresponsável? Será que Deus ia lhe entregar uma missão, uma direção? Eu não sei o que é que Deus ele tem para sua vida, o que ele determinou para você. Eu não sei qual é o tipo de missão que ele tem designado para sua história, porque para cada um ele tem uma missão. E se você ainda não sabe o que Deus tem para sua vida, comece a orar para Deus te direcionar. E quando ele te direcionar, não faça como Moisés, não. Não diga que você é incapaz, que você não consegue, porque, irmãos, os planos de Deus são maiores que os nossos. Muitas vezes nós ouvimos isso em muitas músicas. Nós ouvimos isso na palavra. Nós lemos isso, mas quando é realmente no nosso convívio, a gente começa a dizer: mas Senhor, é porque é muito impossível. Não, eu sei que os planos do Senhor são maiores que os meus, mas eu não pensava que era dessa forma. Você acha o que é que Moisés achava? Que ele seria escolhido para ser o libertador do povo de Deus? É claro que não. Só que Deus havia reservado a vida de Moisés para aquele tempo, e Deus manda eu te dizer que ele já te deu muitos livramentos de morte. Que ele já te livrou de muitas armadilhas, e você está vivo e está viva por um milagre. Você sabe do que Deus fala. Você está vivo e está viva porque Deus te livrou. Olhe para trás quantas coisas aconteceram na sua história. Quantas sepulturas, Aramandaracantarastum, foram fechadas na sua vida. Quantas vezes, o inimigo armou para te destruir, mas você, aleluia, permanece de pé porque Deus está contigo. E Deus está dizendo: eu reservei a sua vida porque eu tenho um propósito. Eu te deixei permanecer com vida porque eu tenho algo para fazer através de você. Declare comigo: eu não vou fugir do que Deus tem na minha vida, mas eu vou cumprir o que Ele me direcionar. Eu não vou fugir do que Deus tem para minha vida, mas eu vou cumprir o que Ele me direcionar. É bem verdade, irmãos, que quando Deus ele nos chama para algo, nós nos sentimos incapacitados. Ou até mesmo queremos dizer para Deus que a gente não tem tempo de fazer. Senhor, eu sou muito atarefada. Eu vou te dizer algo da parte de Deus também. Deus não escolhe gente desocupada. Você pensa que todo mundo que está fazendo a obra de Deus é porque é desocupado, é? Você pensa que todo mundo que está fazendo a obra de Deus é porque queria estar fazendo, tinha um sonho, um desejo? Não. Muitos tinham desejo de ser médico, de ser advogado, cabeleireira. Muitas tinham desejo de ser uma pessoa que trabalhasse com outra coisa, menos de viver para o Evangelho. Mas Deus olhou do céu e disse: é você. Eu quero você. E como é que a gente diz não ao chamado do Senhor? E como é que a gente diz não àquilo que Ele designa para a nossa vida? Eu costumo dizer, irmãos, que Deus chama quem não quer. Quando você vê alguém querendo demais, sabe, ser pregador, sem ter o chamado, você vê que não vai dar certo. Porque Deus chama quem Ele quer. E geralmente, a maioria das vezes, para não dizer quase todas, são pessoas que fogem, pessoas que não querem.
Porque a escolha de Deus não é a nossa, irmãos. Quando você quer fazer algo é muito fácil. Eu tenho um sonho. Isso é o que eu sonhei para minha vida. Aí você vai lá e faz, com muito amor e alegria. Mas e quando é algo que Deus designa para sua história? Quando é geralmente o que você não queria fazer, mas Deus lhe chama para fazer, Ele coloca amor por aquilo no seu coração. Irmãos, quando Deus Ele me chamou, eu sempre dizia, né? Senhor, logo agora, eu queria agora fazer uma faculdade. Senhor, agora eu não penso mais em farra, não penso mais em festa, não penso mais em curtir, sair, em passear, assim, né? Em fazer as coisas que desagradavam a Deus, como bebidas, como festas que eu ia. E aí eu falava assim, Senhor, logo agora que eu tenho mais juízo, eu não posso fazer um concurso público. Senhor. Eu queria fazer uma faculdade de tal coisa. Nada a ver, irmãos, com o ministério, viu? Era coisas seculares. Só que o meu chamado não é para isso. E não é fácil, Deira Mandaracanta, você dizer não ao que você tem como sonho e viver os sonhos de Deus. Eu sei, irmãos, que Deus é quem escolhe cada um para o que Ele quer. Deus poderia ter escolhido Arão, como o próprio Deus aqui deu testemunho e falou sobre Arão. E Ele disse para Moisés que Arão, teu irmão, o levita, ele fala fluentemente. Eu sei que ele fala fluentemente. Mas a minha boca vai ser você na terra. Ele te vai ser por profeta e você vai ser por Deus. Ou seja, o que eu tenho contigo, Moisés, é maior do que o que eu tenho com Arão. Deira Baramandarai. Porque, irmão, se Deus fosse olhar para aquilo que é humano, Deus escolheria Arão, não escolheria Moisés. Moisés era pesado de boca e pesado de língua, como o próprio Moisés falou aqui. Não foi ninguém que estava contando sobre Moisés, o próprio Moisés estava dizendo isso para Deus em um diálogo entre Deus e ele. Ele mesmo estava expondo para Deus o que era que ele tinha de impossibilidade na vida dele. O que era que ele tinha de dificuldade. Então, se Deus fosse olhar pelo lado humano, Deus ia dizer, não, eu vou escolher realmente Arão, porque Arão é uma pessoa mais eloquente do que você. Fala mais fluentemente, uma pessoa que fala bem. Mas Deus olha e diz assim, eu quero você, Moisés. Quem foi Moisés que fez a boca do homem? Quem foi que fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? É isso que ele pergunta para você hoje. Não fui eu que criei o homem, a mulher e tudo que há nessa terra? Não fui eu que criei Daramandaracantarasто você? Eu sei quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Eu sei, Deirabaramandarai, dos teus medos, das suas fragilidades. Eu sei no que você é bom, no que você não é. E quando eu te chamo, diz o Senhor, eu não estou condicionado àquilo que você pode fazer humanamente falando. Mas eu estou, aleluia, com a direção da minha palavra. Quando Deus te chama para algo, Ele te capacita. Não fique ansioso. Tem muita gente que perde o sono, fica ansioso, fica com medo, porque Deus escolheu para um chamado, para um propósito. Mas você tem que entender uma coisa, se Deus que escolheu, se foi Deus quem direcionou, se foi Deus que falou que Ele ia fazer isso na sua vida, e que você iria ser um instrumento dele, é Ele quem vai fazer todas as coisas. Você não tem que ficar preocupado, você não tem que estar ansiosa. Mas você só tem que continuar na direção que Deus designou para sua vida e fazer o que Ele determinou. Deus estava dizendo aqui para Moisés, eu não abro mão de você. Versículo de número 12, vai pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Sabe o que é isso? É Deus dizendo, não abro mão de você, Moisés. Você pode até se achar incapacitado, você pode até dizer, Senhor, escolhe outro. Porque Moisés chegou a dizer isso para Deus. Versículo de número 13, ele porém respondeu, Senhor, envia aquele a quem has de enviar, menos a mim. Envia outro. Só que Deus não se agrada disso não, irmãos. Deus não se agrada de gente covarde, não. E Ele diz para você, não seja covarde com aquilo que eu já determinei para você. Porque sou eu, o Senhor, quem lhe capacito. Sou eu, o Senhor, quem lhe fortalece e que ponho as minhas palavras na sua boca. Se Deus lhe chamou, meu irmão e minha irmã, para ser um instrumento dele na terra, Ele vai lhe capacitar. Se Ele lhe chamou para ser um pregador da palavra, pois Ele vai lhe capacitar. Se Ele lhe chamou para cantar, para louvar ao nome dele, Ele vai, em nome de Jesus, lhe dar capacidade. Se Ele te chamou para fazer uma faculdade, porque tem gente, irmãos, que Deus não tem um plano, mas tem outros que Ele já tem. Que Ele coloca dentro de uma faculdade para falar do amor dele.
que ele faz passar em um concurso público para trabalhar em uma área específica, para poder ali ser um instrumento dele naquele lugar. Deus trabalha das formas dele. A cada um ele chama conforme aquilo que ele quer e conforme aquilo que a pessoa tem como estrutura. Porque Deus conhecia a estrutura de Moisés e conhecia a estrutura de Arão. Arão foi chamado para o sacerdócio, mas Moisés foi chamado para ser o libertador. Cada um com seu chamado, cada um com sua missão. O que Deus determina para mim e para sua vida não cabe a gente entender. Ah, por que Deus chama fulana para algo maior? E ciclano não chama para isso? Ah, por que Deus não me chamou para isso? Chamou fulana, chamou Beltrano? Deus está dizendo, é porque eu conheço a estrutura de cada um. Será que você suportaria as provas que fulano, que ciclana suporta? Porque, irmãos, olhar e cobiçar o que Moisés tinha não era difícil, não era fácil, porque Moisés tinha grande intimidade com Deus. Você vai ver que mais na frente, Arão e Miriam começam ali a ficar com inveja do destaque de Moisés. Só que eu quero ver aguentar a pressão que Moisés aguentava. Dei cairabaramandarai, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. E tinha uma pressão sobre a vida de Moisés, irmãos. Uma responsabilidade grande. As pessoas, elas querem olhar para os holofotes. As pessoas querem olhar, sabe, irmãos, para o destaque, mas elas não querem viver as pressões que você vive. E aqui você vê isso claramente na vida de Moisés. Não foi Moisés que pediu para o Senhor. Lembra que eu falei que geralmente quem é escolhido para um grande chamado e para uma grande missão não é pessoas que pedem muito a Deus, mas pessoas que são escolhidas por Ele, pessoas que às vezes não querem aquilo que Deus quer. Porque aqui você vê o próprio Moisés dizendo: envia a quem hás de enviar menos a mim. Ou seja, eu não quero isso, eu não quero esse destaque todo. Moisés não queria, irmãos, essa missão, mas Deus o escolheu. Quando você vê alguém se destacando, não pense que é porque esta pessoa ela quer isso. Muitas vezes é porque Deus chamou esta pessoa para o propósito. Então busque aquilo que Deus tem para a sua vida. Aquilo que Ele já determinou para a sua história e não fuja do que Deus já determinou. Declare comigo, eu não vou fugir do chamado de Deus, mas vai ser lindo o que Ele vai fazer na minha vida, porque eu vou ser obediente. Eu não vou fugir do chamado de Deus, mas vai ser lindo o que Ele vai fazer na minha vida, porque eu vou ser obediente. O que Deus determina para mim e para sua vida é maior e é melhor. Os planos que Deus tinha para Moisés não tinha como ele fugir. Deus manda te dizer que não tem como você fugir de algumas coisas que Deus já determinou para você. Não tem como você fugir do chamado, não tem como você fugir do direcionamento. Pois se Deus disse que você vai fazer uma faculdade, pois faça. Se Deus disse que você vai passar no concurso público, pois vai, que você vai passar. Se Deus disse que você vai ser um pregador da palavra, pois pregue. Ore, leia a palavra, que você vai ver Deus te usando. Se Deus disse que você vai cantar aí para as nações, que vai soprar o teu nome para os 4 cantos dessa terra, pois cante e sai. Porque Deus vai fazer na sua vida, mas só não fuja do chamado. Essa é a direção de Deus para a sua história. Não fuja daquilo que Ele já designou para a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, coloque aqui nos comentários também que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por esta palavra, meu Pai, porque os teus planos são maiores e melhores do que os nossos. É bem verdade, Pai, que nós muitas vezes nos sentimos amedrontados diante da grande missão, diante do grande chamado do Senhor para conosco. Mas aqui nós observamos que o Senhor capacita aqueles que o Senhor chama. E eu creio, Pai, na tua capacitação. Eu creio que o Senhor é Deus que capacita, o Senhor é Deus que reveste, o Senhor é Deus que coloca as palavras nos nossos lábios. O Senhor é Deus, meu Pai amado, que nos fortalece para vivermos os propósitos que o Senhor tem designado para a nossa vida, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, Senhor, cure. Liberte, restaure, anime, restitua. Abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor. As setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias, Pai. Vai desfazendo tudo que o inimigo armou, arquitetou, planejou contra a nossa vida em nome de Jesus. Toma aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas, os pecados. Lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, onde deve
devem congregar porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercedo e te peço que, se for para a glória do teu nome, este milagre, esta cura, essa libertação, esta restauração, esta causa na justiça, Pai. Oh, Deus amado, essa assinatura, esta aprovação, Pai, para pessoas que precisam ser aprovadas, venha acontecer. Em nome de Jesus, dá testemunho para o teu povo contar. Senhor, eu te peço, eu te agradeço, crendo na nossa vitória, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus já determinou para você a sua vitória, e você então somente precisa crer e confiar que aquele que iniciou a obra, ele vai concluir. É Deus quem vai te capacitar para aquilo que ele mesmo já designou para a sua história. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém. Que Deus te abençoe.